Vamos então ler 1 Pedro 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Até aqui, meus irmãos, a leitura da bendita palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, suplicar ao Senhor o seu auxílio. Vamos baixar as nossas cabeças e fazer assim agora. Bendito Deus e bondoso Pai, como carecemos, ó Deus, da Tua palavra. O mundo, ó Deus, aborrece a Tua vontade. E o nosso próprio coração pecaminoso, corrupto, cruel, enganoso, vil, por vezes resiste àquilo que o Senhor disse, isso é bom e agradável, a sua vontade. Meu Deus, ajuda-nos, para que possamos absorver aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, com respeito à vida de piedade, especificamente no lar. Santo Deus, abençoa-nos especificamente agora como servo Teu, para que o Senhor nos conceda o Teu Espírito para falar da Tua parte, aquilo que é do Teu agrado. Senhor, que as nossas opiniões estejam longe desse lugar e sintam somente a Tua verdade, para que a Tua palavra, a pregação seja recebida como palavra de Deus. Eu suplico a Deus que não sejamos meramente ouvintes, mas operosos praticantes da Tua palavra. Abençoa toda a congregação, ó Deus, do maior ao menor, os casais, os maridos especificamente, mas também os solteiros, os mais velhos e até mesmo as crianças. E todos possamos desejar viver de modo agradável para o Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro tem ensinado, já desde o capítulo 2, já há um tempo, a respeito do proceder esperado dos crentes nessa vida comum. Como podemos viver, como devemos viver o Evangelho, a fé, a esperança que o Senhor deu nos nossos corações ao nos redimir nas diversas esferas da nossa vida.
Tudo isso remete ao que ele falou no capítulo 2, no verso 11, quando ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. De fato, essa vida é uma peregrinação, é um caminho, é uma jornada. Somos forasteiros, não pertencemos a este mundo e devemos viver para o agrado de Deus, com um procedimento exemplar no meio dos gentios. O foco do apóstolo Pedro é que não apenas as nossas palavras, a nossa mensagem que aponta para a cruz, que fala da redenção e da salvação exclusiva no Senhor Jesus Cristo, não apenas as nossas palavras sejam evangélicas, por assim dizer, mas a nossa vida também. A nossa vida seja consistente, seja coerente com a mensagem, e fazendo assim, diz o apóstolo Pedro, nós iremos não apenas calar a calúnia dos ímpios, com respeito a Deus, com respeito ao Evangelho, mas também iremos adornar o Evangelho. Iremos tornar o Evangelho atraente pela beleza da vida conformada à vontade de Deus. E assim o Evangelho alcançará outras vidas. É um propósito não apenas para a nossa própria vida, mas um propósito evangelístico também, de alcançar os perdidos, pela mensagem do Evangelho e pela vida conformada ao Evangelho. O apóstolo Pedro, então, com esse intuito, ele é muito prático e específico. Ele fala das diversas áreas da vida. Ele fala como devemos viver enquanto cidadão, com respeito à submissão a um governo ímpio que rejeita o Senhor. Nós vimos isso há um tempo atrás. Ele dá instruções com respeito aos servos, como devem viver debaixo da opressão e da dominação de senhores, até mesmo maus e perversos, que não obedecem a Deus, não são sensatos e justos. E que ele nos ensinou que devemos sofrer assim como Cristo sofreu. Porém, a partir do capítulo 3, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele trata de uma esfera da maior importância, a esfera familiar. De fato, se tem uma área onde o Evangelho deve impactar com toda a sua força, o nosso modo de viver diariamente é a vida familiar. Se de fato proclamamos e professamos servir a Deus, cultuamos ao Senhor, cantamos salmos, frequentamos o culto, dizimamos, ou qualquer outro exercício de piedade, mas negligenciamos a vida comum do lar, negligenciamos o que significa ser uma esposa cristã, um marido cristão, somos hipócritas da mais alta categoria. Por isso o apóstolo Pedro exorta para que possamos viver a fé no lar também. Nós vimos nas últimas mensagens aquilo que o apóstolo Pedro tinha a dizer às mulheres, com respeito à submissão, com respeito à modéstia no vestir, com respeito ao tratamento respeitoso que deve ao seu marido e aos exemplos vários de piedade feminina que o Senhor deixou ao longo da igreja, ao longo da história da igreja. Mas agora, meus irmãos, a partir do verso 7, finalmente, o apóstolo Pedro fala aos homens também, aos maridos. Talvez um dos aspectos mais importantes, que terá mais impacto não apenas em toda a família, mas eu diria em toda a sociedade, quando os maridos compreendem aquilo que o Senhor espera deles, enquanto maridos transformados pela graça. E é importante, meus irmãos, que o apóstolo Pedro faça assim. Ele falou categoricamente a respeito da submissão da mulher, e implícito na instrução que ele passou para a mulher está a
instrução de que ao marido pertence a autoridade, a liderança, ele é o cabeça do lar, ao qual a mulher deve a obediência, o respeito e a submissão, porém, essa autoridade deve ser conduzida de uma maneira cristã. E nós sabemos que existem muitos erros e omissões e abusos de todos os tipos no exercício da suposta autoridade masculina no lar. E de modo muito sucinto, porém contundente, categórico, eu diria completo, o apóstolo Pedro dá instrução sobre como o marido deve conduzir a sua autoridade no lar. Talvez antes de considerarmos especificamente aquilo que o apóstolo Pedro tem a falar para os homens, aos maridos, antes devemos considerar duas questões preliminares. A primeira é uma objeção ou um questionamento que surge na mente de muitos. Por que Pedro dedica tantos versos, ou tantas palavras, ou tantas instruções para as mulheres e para os homens apenas um versículo? Eu não sei se você se questionou isso, mas eu ouço isso de algumas mulheres que consideram talvez injusto ou desproporcional que o apóstolo Pedro seja tão duro com as mulheres, mas com os homens apenas um verso. Por que será? Meus irmãos, obviamente que não temos a resposta autoritativa por que as palavras são resumidas para o homem. Porém, duas coisas me vêm à mente ao estudar essa passagem que talvez dê uma resposta a isso. Primeiro é considerar o propósito do apóstolo Pedro. Os irmãos devem se lembrar que Pedro está dando instrução sobre como viver a fé em um ambiente hostil. Esse é o tema de toda a sua carta. Como viver a fé naquela circunstância, naquele ambiente onde você sofre opressão, sofre dificuldade, sofre todo tipo de oposição. Daí justifica-se Pedro dá maior instrução àqueles que estão em submissão, em posição numa estrutura de hierarquia inferior, submissos. Por isso ele fala ao cidadão, dedica 5 versos. Por isso ele fala às mulheres que estão submissas, aos maridos, ele dedica 6 versos. Por isso ele fala aos servos de senhores perversos, tão longamente, tão detalhadamente, com 8 versos. Porém, ele fala apenas um verso aos homens. Afinal de contas, o marido está em posição de autoridade. Porém, sendo uma posição tão importante, o apóstolo Pedro não pode se omitir e não falar nada, e deve dar uma instrução. Porém, meus irmãos, eu defendo a tese, eu creio que, embora a instrução do apóstolo Pedro para o marido seja mais sucinta, seja condensada, resumida, não significa em hipótese alguma que seja leve, que seja sem importância, que seja superficial. Pelo contrário, minha convicção é de que o que o apóstolo Pedro escreve para os maridos é muito mais abrangente do que aquilo que ele escreveu para as mulheres. E isso pela seguinte razão. Para as mulheres, o apóstolo Pedro ele tratou com muitas palavras e de modo detalhado, basicamente a respeito de 2 temas. De 2 temas bem concretos e práticos. A obediência da esposa ao seu marido e a modéstia no vestir. E isso ele desenvolveu longamente, porém essas são as 2 aplicações práticas. Porém, com respeito ao marido, os irmãos irão observar comigo, à medida que expomos a passagem, que o apóstolo Pedro não oferece nenhuma instrução concreta. Ele não faz aplicações práticas, porém as instruções do apóstolo Pedro são sabiamente abrangentes, genéricas, porém com grandes e muitas e amplas aplicações práticas, que eu espero pela graça de Deus, algumas delas trazer a atenção dos irmãos aqui hoje. De modo que o texto que está diante de nós
poderemos dizer, é um resumo de tudo aquilo que o marido deve ser para com a sua esposa. Eu diria que estamos diante do texto que descreve o marido completo. E esse é o tema da nossa mensagem. Com a ajuda de Deus, queremos expor 1 Pedro 3,7 sobre o seguinte tema: o marido completo. O marido completo. Queremos considerar 3 pontos. Primeiro, que o marido completo, ele cuida de sua esposa, o vaso mais fraco. Em segundo lugar, o marido completo valoriza sua esposa, a coerdeira da graça. E o marido completo, ele ora a Deus, o protetor da família. Ele cuida da sua esposa, o vaso mais fraco. Ele valoriza a sua esposa, coerdeira da graça. Mas ele também ora a Deus, o protetor da família. Meus irmãos, assim, considerando esse tema, a primeira coisa que vemos então nesta passagem, 1 Pedro 3,7, é que o marido completo, ele cuida com sacrifício e esforço, deve cuidar de sua esposa, o vaso mais fraco. Meus irmãos, a primeira coisa então que vemos é isso. E eu gostaria de chamar os irmãos para um detalhe de tradução com respeito a essa passagem, que faz alguma diferença na forma como vamos expor e interpretar essa passagem. Nas nossas Bíblias, revista Almeida atualizada, a tradução que a maioria de nós usa, nós lemos o verso assim: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, ponto e vírgula, e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Porém, meus irmãos, eu não penso, no meu estudo da palavra de Deus, que essa é precisamente a melhor tradução. E considere 2 coisas. Primeiro, no grego nem sempre nós temos as conjunções, o e, o contudo, portanto, às vezes isso é adicionado pelo tradutor para fazer sentido. E assim o grego gera uma certa ambiguidade. Segundo lugar, não há no original vírgulas, nem ponto de vírgula, nem ponto, e isso dificulta às vezes o papel do tradutor e do exegeta. E há, novamente, ambiguidades, formas diferentes de interpretar, de traduzir o texto. Obviamente, apenas uma é a correta, e eu entendo que a maneira correta de se traduzir, portanto, não é separando o i entre com discernimento e tendo consideração com a mulher como parte mais frágil. Esse i não pertence ao original. E sim, leríamos da seguinte maneira: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, sem i, sem vírgula, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Ponto. E aí está a separação. Logo, meus irmãos, a primeira instrução do apóstolo Pedro é essa para o marido. Marido, viva a vida comum do lar com discernimento. De que maneira? Tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Essa é a primeira instrução que o apóstolo Pedro passa para os maridos. Meus irmãos, o marido deve ter um procedimento exemplar para dar um bom testemunho de fé. Talvez de todas as categorias citadas até agora pelo apóstolo Pedro, o marido é a que tem mais impacto, tanto na sua família quanto na sociedade, com respeito à sua conduta. Somos chamados para ser santos em todo o nosso procedimento. E o lar é o caminho da peregrinação, é o local, é o campo de batalha, onde o marido deve, de modo exemplar, viver a sua fé. E a razão é simples, pela qual o seu papel talvez seja o mais importante. Ele representa o papel de Cristo. Os demais representam outros papéis importantes na sociedade, porém o marido, enquanto marido, o homem, ele representa o papel de Cristo, do cabeça, assim, a forma como ele vive. Fala, ensina, revela a respeito daquilo que Cristo é para com a sua própria igreja.
E o que Pedro diz aos maridos é que eles devem viver a vida comum do lar com discernimento. Com discernimento. Uma tradução literal ao pé da letra seria: maridos, coabitem com as suas esposas com conhecimento, com discernimento, usando a mente, pensando longamente, meditando sobre as implicações do que significa ser um marido cristão. E é impressionante observar como o apóstolo Pedro apresenta essa instrução. Os maridos, em geral, são aqueles que têm preguiça de pensar a respeito da vida familiar, a respeito do que significa ser um marido. Mulheres, em geral, são dadas e gostam, desejam ler sobre feminilidade, sobre o que é ser uma boa esposa, o que significa ser uma boa mãe. Marido, homem não gosta. O homem pensa que sabe tudo, que aprende, prefere aprender por tentativa e erro as coisas que ele faz na vida. Prefere enfiar a cabeça nos problemas e ir tentando, levando as coisas com a barriga. O homem não gosta de ler manual de nada que ganha. Muito menos ler o manual do casamento. Ler o manual do que significa ser um bom marido. E por isso o apóstolo Pedro exorta: maridos, vivam, coabitem com suas esposas com discernimento. Usem a mente ao lidar e viver com a mulher que o Senhor lhe deu. E meus irmãos, o que o apóstolo Pedro então aponta para os homens é que eles tenham conhecimento, mas a pergunta é: que conhecimento? Conhecimento de quê? E aqui está a importância da tradução. Conhecimento da mulher como vaso mais frágil, como ele aponta. Vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração, discernindo, considerando, conhecendo a vossa mulher como parte, ou como vaso, como diz o original, como vaso mais frágil. É esse o conhecimento que o apóstolo Pedro exorta os homens a cultivar. Que eles estudem as suas esposas, que eles conheçam quem elas são, especificamente aqui nesse ponto, a sua natureza mais frágil, como criada por Deus. E de fato, meus irmãos, o que a palavra nos ensina é que a mulher, ela é a parte, ou literalmente, como diz o texto, o vaso mais frágil em comparação com o homem. Nós sabemos o quanto esse texto causa desconforto para muitas mulheres. Muitas mulheres criam confusão com a palavra de Deus, rejeitam e acusam a palavra de Deus de todo tipo de coisa horrível por passagens como essa. Como pode dizer que a mulher é mais fraca do que o homem? Sexo frágil. Daí vem todo aquele discurso feminista de mulher empoderada. A mulher não é frágil, a mulher é forte, ela consegue, ela é capaz, ela é melhor que o homem até. Mais forte do que ele. Porém, meus irmãos, é uma santa ignorância afirmar essas coisas, ignorância da realidade, ignorância também da palavra de Deus. Pois o que a palavra de Deus ensina categoricamente é que a mulher, ela é de fato a parte ou o vaso mais frágil. Porém, o que é que ele quer dizer então? Ele nos ensina, ele nos exorta a aplicar a nossa mente, a discernir dessas coisas. E o que é que então a palavra de Deus quer dizer quando diz que a mulher, ela é o vaso mais frágil? Meus irmãos, a primeira coisa é compreender o que a palavra de Deus não quer dizer. A palavra de Deus não quer dizer que a mulher é o vaso mais frágil ou mais fraco intelectualmente. Como se houvesse na mulher algo menor do que o homem na sua capacidade de perceber, de pensar, de discernir as coisas. Em lugar algum da palavra de Deus, isso pode ser deduzido. E nem da experiência. Pelo contrário, a experiência mostra que as mulheres são muito perspicazes, sagazes em compreender as coisas, às vezes com um ângulo muito mais profundo do que um homem que tem uma mente muito superficial às vezes.
Obviamente que não é isso que o apóstolo está dizendo. Meus irmãos, o que nós cremos que o apóstolo está dizendo ao se referir à mulher como parte ou como vaso mais frágil, é que a mulher, ela simplesmente, ela é mais fraca fisicamente. É isso que o apóstolo Pedro quer dizer. A palavra parte aqui, como eu já tenho dado a entender para os irmãos, significa, ou literalmente, é vaso. A mulher é o vaso mais frágil. E essa palavra vaso, muitas vezes na palavra de Deus, tem referência direta ao corpo do homem ou da mulher, ao corpo da pessoa. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:4 fala a respeito da pureza e diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, e a palavra lá é vaso, a mesma palavra aqui traduzida por parte. Saiba cada um de vós possuir o próprio corpo, ou o próprio vaso, em santificação e honra. Ele está falando a respeito da pureza sexual ligada ao corpo, e o termo aqui é vaso. 2 Coríntios 4:7-10, nós temos a mesma ideia. Quando o apóstolo Paulo fala o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí no verso 10 ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O nosso corpo, diz o apóstolo Pedro, é como que um vaso de barro, no qual nós temos entesourado as glórias de Cristo. Logo, o apóstolo Pedro, eu entendo, ele não está falando aqui que a mulher é mais fraca, a mulher é mais frágil, mas que a mulher tem um vaso mais fraco, um corpo mais fraco. E isso é uma realidade incontestável, meus irmãos. A própria experiência nos mostra que desde a criação o Senhor fez assim. O Senhor concedeu ao homem uma estrutura corporal diferente da mulher e deu a ele mais força do que a mulher. E isso de modo algum diminui a mulher. Quem irá dizer que uma rosa é inferior a um tronco porque ele é mais fraco do que o tronco da sua árvore? Antes é a sua glória, é a sua beleza. Fraqueza nesse sentido, ou fragilidade, de modo algum significa algo negativo, é apenas uma realidade. Ele está afirmando algo que é notório, todos sabem. E o homem deve saber. O homem deve ter discernimento, deve coabitar com sua mulher, sabendo, compreendendo que o Senhor deu a ele força e a ela não. Deu a ele uma estrutura física para suportar grandes pesos, grandes responsabilidades, e a ela não. E qual a implicação disso, meus irmãos? Qual a implicação de afirmar que o homem é o forte fisicamente na relação conjugal? Quando olhamos, meus irmãos, para a palavra de Deus, e olhamos o conceito de força na palavra de Deus, e aqui novamente eu gostaria de fazer uma correção para os irmãos com respeito à tradução. Quando fala parte mais frágil, é literalmente parte mais fraco. É o vaso mais fraco, essa é a palavra. Logo ele está enfatizando, o homem é o mais forte. E quando olhamos para a palavra de Deus, o conceito de força está associado pelo menos duas responsabilidades que o Senhor coloca sobre os fortes. A primeira responsabilidade é a responsabilidade de prover, de trabalhar. Essa é a ideia. Quando o Senhor, por exemplo, lançou a maldição sobre Caim, em Gênesis 4:12, ele disse a Caim: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Ao trabalhar, você não terá força, diz o Senhor, para trabalhar, para prover e para sustentar a sua família. Quando Jacó, falou com Labão a respeito do seu trabalho, foi usando essa palavra força que ele usou. Gênesis 31:6, ele disse: vós mesmas sabeis, falando às filhas de Labão, vós mesmas sabeis que com todo o empenho, com toda a força
É o sentido da palavra lá no original. Com toda a força tenho servido ao vosso Pai. Com toda a força que Deus me deu enquanto homem, eu tenho trabalhado dia e noite, incansavelmente, no calor e no frio, de noite e de dia, de Jacó. Deus exortando Israel contra a soberba, ele usa a mesma expressão com respeito ao trabalho, em Deuteronômio 8:17. Deuteronômio 8:17, o Senhor diz: não te digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. É Ele que te faz forte para que você trabalhe, não se ensoberbeça. É Deus quem dá força. Provérbios 13:11, e aqui eu não lerei todos os textos, pois são muitos os textos que ligam força a trabalho, mas Provérbios 13:11 diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. De modo, meus irmãos, que o apóstolo Pedro diz: marido, coabite com a vossa mulher, tendo consideração, ou tendo entendimento, compreendendo que eu a criei com menos força do que você. Você é o forte. Você é quem deve prover para a sua família. É sua responsabilidade. Tenha esse discernimento. Ai, meus irmãos, é triste constatar que muitos homens, de uma forma irresponsável, colocam o fardo do trabalho sobre suas esposas. Isso pelos motivos maisvis e pecaminosos. Nós sabemos que existem circunstâncias difíceis na vida, onde se faz necessário o trabalho da mulher para ajudar no sustento do lar, em crises, em situações difíceis. E fato acontece. Mas quantos não colocam o fardo, o peso sobre os ombros das mulheres, simplesmente porque querem manter um certo nível econômico, porque querem manter um padrão de vida, e fazem com que suas mulheres trabalhem quando o peso é sobre eles. A exortação aqui, meus irmãos, é contra a preguiça. Você não é o vaso fraco, homem. Deus lhe deu um corpo forte, não seja preguiçoso, trabalhe. É do suor do teu rosto que comerás o teu pão, disse o Senhor a Adão. Se desgaste, sue, trabalhe, se esforce e sustente a sua casa. Salmo 128, 1 e 2 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda dos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Essa é a primeira aplicação que eu penso, justa, bíblica, da consideração de que o homem é o vaso mais forte, a mulher o vaso mais fraco. Mas também, meus irmãos, a palavra força tem uma conotação muito clara na Bíblia com respeito à proteção. O homem, ao considerar que ele é o vaso mais forte, a mulher é o vaso mais fraco, deve entender que é responsabilidade dele proteger a sua esposa e não dela proteger a ele. Salmo 147 fala da força do Senhor, diz: o Senhor, força da minha salvação, tu me proteges a cabeça no dia da batalha. O Senhor, na sua força, sendo todo poderoso, ele usa a sua força para proteger o seu povo. Caleb, em Josué 14:11, ele fala da sua força, que o Senhor o deu, e que ele usa para combater e batalhar e proteger o seu povo. Ele diz: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate. E assim deve ser os homens. Devem estar prontos para proteger as suas esposas de todo tipo de perigo, seja ele de que natureza for. Ele deve protegê-la. A presença do marido junto à sua esposa deve trazer para ela um senso de conforto, um senso de segurança, um senso de proteção.
pois meu marido está comigo. Ela deve se sentir protegida por você. E nós sabemos que nem sempre é assim. Infelizmente, é mais comum do que gostaríamos que fosse. Os homens usam a sua força, a força que Deus deu, não para proteger, não para dar um senso de segurança, mas para intimidar as suas esposas, e até mesmo fisicamente, quando não verbalmente. E elas, muitas vezes, têm medo da presença do marido. Quando o marido chega, quando o marido está por perto, o que elas têm no coração não é um senso de cuidado, um senso de proteção, um senso de segurança e paz, mas o medo e o pavor. Pois o meu marido mais forte do que eu, violento e agressivo, está aqui do meu lado. A força que o Senhor lhe deu não é para abusar das suas esposas, para maltratá-las, mas para prover para elas, para protegê-las. E assim eu resumo esse ponto dessa maneira: o marido completo deve cuidar da sua esposa. De fato, provisão e proteção representa cuidado, não é? Você provê para as necessidades dela. Você protege dos perigos que a cercam. Você a cerca com a força que o Senhor lhe deu. Ela é o vaso mais fraco, você é o mais forte. Você cuida dela, não ela cuida de você. Cuidar das fraquezas dela, dos medos dela. Cuidar para que ela esteja suprida, abastecida, alimentada, protegida. Essa é a responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. Quantas vezes falhamos nessas coisas? Usamos a força e a autoridade que Deus nos deu para benefício próprio. E é isso que precisamos compreender. De fato, a esposa deve toda submissão ao marido, como o apóstolo Pedro instruiu as mulheres. Deve obedecê-lo, deve reverenciá-lo, chamar-lhe Senhor. Mas você saiba, marido, que a força e a autoridade que Deus lhe deu não é para abusar dessa mulher, mas para cuidar dela como vaso mais fraco que o Senhor colocou nas suas mãos. Que tragédia olhar para a nossa sociedade, não é? Nós sabemos que a bandeira do momento é a tal da identidade de gênero, a desgraça da identidade de gênero. Quando diz que meninos e meninas não devem ser necessariamente criados como meninos e meninas, não devemos colocar os estereótipos de que menino deve ser assim, forte, valente, gostar de coisas másculas e fortes, e as mulheres femininas, frágeis, delicadas. Não precisa, não tem nada disso. Essas diferenças são construções sociais, eles pensam. Quando esquece que essas diferenças são construções criacionais. Deus fez um homem diferente da mulher. E sabe o que vai acontecer? E aqui eu dou uma de profeta. Ao criar os nossos meninos e as nossas meninas sem as distinções, ao não ensinar para os nossos meninos que a eles cabe a responsabilidade do mais forte, de prover e de proteger, de cuidar das mulheres, o que vai aumentar é o número de abusos dos homens pelas mulheres. Porque eles não poderão excluir a diferença. Por mais que tentem, o homem continuará sendo o vaso mais forte, a mulher continuará sendo o vaso mais fraco. Porém, esse vaso mais forte nunca foi ensinado a usar a sua força para cuidar, para prover e para proteger. Ele usará a sua força para abusar de todas as maneiras mais vis das mulheres. E o tiro vai sair pela culatra daqueles que defendem essa ideia. Porém, é mais triste ainda quando vemos na própria igreja essas distinções que Deus criou sendo confundidas. Papéis invertidos. E a tragédia é essa, meus irmãos.
Quando nós, homens, abdicamos do nosso papel de cuidar, não apenas as nossas mulheres sofrem, mas Cristo é vilipendiado. Pois você está dizendo implicitamente pelo seu comportamento que não é Cristo que cuida da igreja, não é Cristo que protege e provê para a igreja, antes é a igreja que deve cuidar e proteger de Cristo. Porém não é assim. Quando olhamos para Cristo, o nosso modelo, é isso que vemos, não é? Cristo, de fato, ele é o Todo-Poderoso. É o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Ele é o vaso mais forte. Ele é o vaso forte, incomparável. E a igreja, o vaso mais frágil nas mãos de Cristo. E o que é que Cristo faz com a igreja? Ele provê para ela, para todas as suas necessidades. Tudo recebemos pela graça dele. A salvação, a redenção, o Espírito Santo, as promessas e até as coisas dessa vida. Ele cuida de nós. Ele nos protege contra todos os nossos inimigos. Contra Satanás, contra o pecado, contra a carne, contra o mundo. Ele é o valente que vai adiante de nós, foi dependurado na cruz e expôs os nossos inimigos à humilhação. E ele diz, seja assim para com a sua esposa, assim como eu sou para com a igreja. Ora, não é isso que lemos literalmente em Efésios 5? Efésios 5, verso 28, o apóstolo Paulo diz, usando as suas palavras, porém ensinando aquilo que Pedro também está ensinando, ele diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a igreja. Marido, essa é a sua preocupação. Assim como Cristo alimentar e cuidar da sua esposa, certificar-se de que ela está protegida e segura debaixo do seu cuidado. Ela pode dizer, junto ao meu marido, eu tenho a certeza, ele cuida de mim. Ou ela tem medo de você? Ou ela tem medo daquilo que você irá fazer com a família? Você estando à liderança dessa família, que irá naufragar a família pela sua negligência e preguiça. Meus irmãos, essa é a nossa grande primeira responsabilidade. Cuidar das nossas esposas. O vaso mais frágil. Porém, meus irmãos, eu diria que até aí, a grande maioria dos homens, pelo menos os crentes, eles têm feito um bom trabalho. Eu diria que os homens, com mais facilidade, os crentes, compreendem que a responsabilidade deles prover e proteger, usar a força que Deus lhes deu para cuidar das suas esposas. O grande erro desses homens, e aqui eu me incluo, é pensar que isso é tudo. É pensar que ao prover e proteger, isso faz deles um marido completo. Um marido que deve ser admirado pela sua esposa, e que ela deve olhar para ele e dizer, que belo, que grande marido eu tenho, pois ele bota pão na comida, pão na mesa e comida na geladeira. Meus irmãos, isso não é tudo. O apóstolo Pedro nos ensina, meus irmãos, em segundo lugar, que um homem, ele não tem apenas a responsabilidade de cuidar, mas talvez ainda mais de valorizar a sua esposa como co-herdeira da graça da vida. É isso que ele diz, acompanhe comigo. Ele diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. E a segunda instrução vem agora. E tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Meus irmãos, o mundo, nós sabemos, despreza com toda a sua força aquilo que a palavra de Deus chama
para a mulher ser do ponto de vista bíblico. Quando uma mulher ela tem que dizer no mundo que ela é uma dona de casa, ou que ela cuida dos seus filhos e essa é a sua ocupação, que ela é submissa ao seu marido, o que ela recebe do mundo é todo tipo de desprezo, calúnia, difamação, ofensa, porque você está desperdiçando a sua vida, eles dizem. Sua vida vale muito mais do que isso. Você vai gastar a sua vida em casa servindo a um homem, ao marido? E assim, certamente, as mulheres se sentem desprezadas. Porém, a grande tristeza, meus irmãos, é quando esse desprezo pela mulher não vem da parte do mundo, mas vem do próprio marido. Por vezes, o marido é quem despreza a mulher. Mesmo cuidando dela, protegendo e provendo. As suas atitudes, a sua postura, o seu relacionamento para com a mulher é tal que ele vem a desprezá-la. Ele pensa, ele é o cabeça, eu sou o cabeça, eu sou a autoridade, eu sou o importante aqui. Eu sou o que tem que ser servido. Eu cumpri o meu papel, botei comida dentro de casa, me certifiquei de que você está protegida, agora sirva-me. Pois eu sou o centro das atenções, o centro do universo. Alguns pensam, é bíblico, pois 1 Coríntios 11:9 diz assim, que o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. A mulher foi criada para mim. Logo há em certos homens uma noção de uma certa superioridade na sua essência. De que de fato ele é mais importante do que ela, de que de fato ele vale mais do que ela, e isso se traduz em um comportamento completamente desprezível do homem para com a sua mulher. Porém, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina é que, embora a mulher seja mais fraca fisicamente, ela é o vaso mais frágil, a parte mais frágil, aquela que Deus deu um corpo mais fraco do que o homem, ela tem uma dignidade intrínseca espiritual que é absolutamente igual à do homem. Para Deus, o homem e a mulher não fazem diferença alguma no seu valor e na sua importância. Logo, baixe a bola. Compreenda que você está vivendo com aquela que é absolutamente igual em você em valor diante de Deus, embora você tenha autoridade sobre ela. Não se ensoberbeça com a autoridade que você tem sobre ela. É isso que ele diz. Ao falar que devemos tratá-la com dignidade porque somos juntos, marido e mulher, herdeiros da mesma graça da vida. É que ele está falando da salvação. O apóstolo Pedro, no início da sua carta, ele falou sobre a herança. Herança incorruptível, imacessível, sem mácula, reservada nos céus para vós outros, homem e mulher, igualmente. Essa herança pertence a todos nós. Homem e mulher, ambos foram salvos pela graça de Deus. Homem e mulher, ambos são santificados pelo Espírito e recebem o Espírito Santo. E hão de herdar a salvação sem nenhuma distinção. O apóstolo Paulo é explícito com respeito a isso, quando diz que do ponto de vista da sua essência e da sua espiritualidade com respeito a Cristo, homem e mulher não são diferentes. Em Gálatas 3, no verso 28, o apóstolo Paulo diz, dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há nenhuma diferença de dignidade. Ambos foram salvos pelo mesmo Deus. E o que o apóstolo está dizendo então, meus irmãos, Pedro, é que o homem deve ter isso sempre em mente. Que você coabita com aquela que, perante Deus, é absolutamente igual a você. Não importa a autoridade que ele lhe deu. Exerça a sua autoridade em humildade, reconhecendo a sua igualdade. E assim, ao reconhecer isso, tenha uma consideração
grande para com a sua esposa, tratai-a com dignidade. A palavra de dignidade aqui, meus irmãos, significa honra, estima, valor. Significa aquilo que é precioso. É a mesma palavra que ele usou no capítulo 1, ao falar do precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Esse sangue precioso deve se comparar na sua preciosidade. É a mesma palavra usada para o tratamento que o homem deve dar à sua mulher. Um tratamento mostrando que de fato ela é preciosa para você. Isso não deve ser apenas no seu coração, mas deve ser no seu tratamento. E aqui está a instrução abrangente do apóstolo Pedro. Todo o tratamento do homem. Nas coisas mínimas, nas coisas grandes, nas coisas médias, nas coisas corriqueiras, nas coisas e nos momentos especiais. O tratamento dele concreto, a sua forma de se portar, de falar com ela, de tratar com ela, deve mostrar, deve revelar que ela é preciosa para Deus, que a salvou da mesma maneira que salvou você, mas é preciosa para você também. E quantas são as maneiras concretas e práticas que nós mostramos ou deixamos de mostrar que de fato as nossas mulheres são importantes para nós, são preciosas para nós. Por exemplo, nós não comunicamos ou não tratamos a nossa mulher como preciosa quando usamos a nossa esposa praticamente como uma escrava sexual. Quando você bota comida na mesa, protege a sua esposa, pisa, desrespeita, humilha, grita e diz: agora eu quero o meu dever conjugal. Agora eu quero que você me satisfaça. Saiba você, homem, a sua esposa não está sentindo que você está tratando com dignidade a ela. Que você está mostrando que ela é valorosa, importante, preciosa para você, quando você a trata dessa maneira. Ou quando você, por exemplo, trata a sua esposa como sua empregada particular, a sua mera auxiliar. É aquela que deve cuidar do lar? E, portanto, eu irei tratar e exigir dela o mesmo rigor, como se ela estivesse ali meramente para me servir, para manter as coisas em boa ordem. Ela é apenas tratada como minha empregada particular, ela não é tratada com dignidade. Tratar a esposa com dignidade é tratá-la com respeito. Se Sara chamava Abraão de Senhor, o marido deve chamar a sua esposa de Senhora. E no seu falar, no interagir com ela, deve tratá-la com todo respeito, com toda dignidade, dignidade daquela que foi comprada pelo precioso sangue de Cristo. E que você não tem direito de levantar a sua voz para ela, porque você é autoridade. Que você não tem direito de gritar com ela, porque você é o cabeça. Ela não está sendo tratada com dignidade quando você não fala com respeito com sua esposa. Tratar com dignidade é prestar atenção ao que sua esposa tem a dizer, dar valor às suas opiniões. Ela pode ser a mais fraca fisicamente, mas certamente não é a mais fraca intelectualmente. Ela tem percepções que você não tem. Ela não é em nada inferior a você, nem espiritualmente, nem intelectualmente, e não moralmente. Porque você é autoridade, não significa que você não deve nem sequer ouvir o que sua esposa tem a dizer. E muitos não querem. Muitos acham que a minha mulher deve apenas obedecer e acabou. Não quero ouvir o que ela tem a dizer. As suas opiniões, os seus conselhos, o seu sentimento. Tratar com dignidade é se importar como ela se sente.
Homens pensam assim, as mulheres são muito emotivas. Se ela está chorando, é alguma presepada feminina, algum tipo de frescura da parte dela. E você segue como um bruto, grosseiro, violento, agressivo e faz pouco caso das emoções da sua esposa. Isso não é tratá-la com dignidade. É conversar com sua esposa. Quantos homens se resumem a botar a comida na mesa, a cuidar e não tem um relacionamento com sua esposa? Não conversa com ela, não tem um relacionamento de amizade, melhor amigo, não tem interesse na companhia. Contanto que ela faça o papel dela de arrumar a casa, fazer a comida, eu não tenho interesse em conversar com minha esposa. E muitos de fato não têm. Chegam do trabalho cansados e se enfiam na televisão, no computador, no celular, ou qualquer outro hobby, interesse que você tenha, e você não se presta ao trabalho de sentar na mesa, olhar no olho da sua esposa e perguntar como foi o seu dia. O que você tem a dizer, eu quero estar na sua presença. E se o fazem com desprazer, por mera obrigação. Tratá-la com dignidade é tratá-la com gentileza e não brutalidade. Colossenses 3,19 diz: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Sua postura não deve ser do chefão do lar, do mandão, do autoritário, do controlador, do bruto, mas daquele que é gentil, daquele que prefere sempre decidir pelo consenso, daquele que está muito bem disposto a adiar uma decisão para que a sua esposa absorva com mais calma aquilo que ele pensa ser o melhor caminho para a família. E não simplesmente impõe e é grosseiro. Em nenhum lugar, meus irmãos, da Bíblia lemos que a submissão deve ser imposta. Lemos em vários lugares que a mulher deve submissão ao marido, mas em nenhum lugar que o marido tem direito de dizer: você é submissa a mim, me obedeça. E deve, pela sua força e brutalidade, forçar, agarrar o pescoço da mulher, por assim dizer, e forçar que ela lhe obedeça. Você deve tratá-la com gentileza. Tratar a mulher com dignidade é tratá-la com fidelidade. É dizer: eu não tenho olhos para outra senão para você. É não olhar para outras mulheres, não importa o quão mais jovens elas possam ser, o quão mais em forma elas possam estar do que a sua esposa. É você dizer: ela, a minha esposa, é para mim a mulher mais linda desse mundo. Eu não desejo outra. O meu desejo é só para você. A sua esposa não sente tratada, que está sendo tratada com dignidade, que é valorizada, que ela é preciosa. Quando você anda na rua, olhando para o lado, dando as suas olhadelas, cheias de lascívia e concupiscência. Tratá-la com dignidade é tratá-la de tal maneira que ela não vai se sentir oprimida por você. Ela vai dizer: é uma honra ser sua esposa. Que se ela pudesse, ela casaria 1000 vezes com o mesmo homem que cuida e valoriza a sua vida. Porque você cuida dela, provê para ela, protege ela, honra ela e a ama. Tratá-la com dignidade é ter a sua mulher como prioridade na sua vida. Significa que você não dá os seus restos mortais para a sua esposa. E que de fato você tem verdadeiro, sincero, genuíno interesse na presença e na companhia da sua esposa. E que não é um aborrecimento para você dar atenção e sair com ela, mas que ela é o seu desejo. Ela consome as suas afeições, o seu desejo, o seu interesse. Tratá-la com dignidade
é tratá-la como Cristo trata a sua igreja. Como é que Cristo trata a sua igreja, meus irmãos? Ele dá valor a ela, não é? Ele a valoriza. Ele a trata com honra, com paciência, com brandura, com mansidão, com gentileza. Meus irmãos, a igreja é cheia de defeitos, cheia de falhas inúmeras, constantes, repetitivos. Porém, o Senhor diz que Ele cobiça a sua beleza, que Ele a deseja e que Ele a valoriza, a ponto de se entregar por ela. Não é isso que lemos em Cantares? Em Cantares, a esposa, a igreja diz para Cristo: não olhe para mim, eu estou morena, eu estou queimada de sol pelos meus pecados, não olhe para mim. E o marido diz para a sua igreja, Jesus Cristo, Cantares 4:7, tu és toda formosa, querida minha, toda formosa, em ti não há defeito. Eu a amo. Eu cuido de você. Você tem grande valor para mim. Juntos eles dizem: eu sou do meu amado é meu. Eu pertenço a ele pertence a mim, ele se doa a mim, ele se sacrifica por mim. Não como obrigação. Não fazendo de cara feia, porque afinal de contas você é o marido e você tem que fazer. Mas voluntariamente. Por prazer. Você acha que se fosse proposto ao Senhor Jesus Cristo qualquer outra coisa que Ele pudesse fazer naquele momento, além de estar dependurado na cruz pela sua igreja, Ele optaria? Cristo, sai da cruz, vai para os céus, para que os anjos te louvem. Ele: não, eu prefiro estar aqui. Eu prefiro morrer pela minha igreja que eu amo, que eu valorizo, que é tudo para mim. Pois eu dou meu tudo para ela. Eu sou dela, ela é minha. Será que a sua esposa vê algo de Cristo em você? Marido. Ou será que ela vê algo de Satanás? Que veio para matar, roubar e destruir. Que veio para abusar, para pisar, para violentar, para ser grosseiro, agressivo e violento e mandão. Ou ela vê algo de Cristo em você? Manso e humilde de coração. Brando, paciente, longânimo, gentil, amoroso, cuidadoso. De modo, meus irmãos, que o marido, e aqui resumimos, não deve apenas cuidar da sua esposa, ele deve valorizá-la. E ela deve se sentir assim. Em geral, quando consideramos o que o homem tem necessidade de ser respeitado. Eu penso que a maioria dos homens tem essa necessidade. De que a mulher o trate com respeito. Que ao falar com ele, ela comunique no seu modo de agir um respeito à sua posição de autoridade. Por isso ele diz, e ele aponta com sabedoria, para o exemplo de Sara, que chamou Abraão de Senhor, tratou a ele com respeito. E eu penso, me corrijam se eu estiver enganado, mulheres, que as mulheres desejam, talvez mais do que ser cuidada, é se sentir valorizada. É sentir que de fato ele tem olhos para você e para você tão somente. Que ele lhe ama, que você é preciosa para ele. É assim que você tem sido. O seu tratamento é tal que você faz com que ela se sinta uma rainha ou com que ela se sinta a sua faxineira. Você pode cuidar, prover, proteger e tal, fazer tudo isso. Mas se você não valoriza a sua esposa, não dá valor à companhia dela, às opiniões dela, aos sentimentos dela, dificilmente ela lhe admirará como marido. Dificilmente ela olhará para você e diga: que feliz eu sou por ter você como meu marido. E o seu relacionamento conjugal será uma lástima. Pois você machuca o coração dela. Esse é o marido completo. Ele cuida e valoriza.
Mas ele também ora, em último lugar, de forma mais breve. O texto nos dá a entender, meus irmãos, que o marido completo, ele ora a Deus, o protetor da família. Isso está implícito aqui no texto. Quando o apóstolo Pedro diz, ou menciona, as vossas orações. A oração do marido. Interessante, o apóstolo Pedro nem sequer precisa instruir para que os maridos orem. Ele assume como uma verdade que os maridos crentes irão orar. Afinal de contas, faz parte da experiência do ser crente orar. Isso, em muitos sentidos, é o grande sinal da vida cristã, é a oração. J.C. Ryle disse que a oração é o fôlego da alma. Mostra que a alma tem vida e que ela tem força, é quando ela ora. E de fato, um crente, o apóstolo Pedro assume, ele vai orar. Existem as suas orações, mas o apóstolo Pedro ele apresenta essa verdade por uma perspectiva diferente. Ele diz, maridos, vocês devem cuidar das suas esposas, valorizá-las, para que não se interrompam as vossas orações. Você ora, marido crente. Você serve a Deus. Porém, compreenda que à medida que você é negligente com sua esposa, Deus há de botar um fim nas suas orações. Deus vai intervir de alguma maneira para lhe fazer pesar, para pesar a mão dele, o seu comportamento negligente para com a sua esposa. E as suas orações serão interrompidas. Para um crente, isso deve fazer abalar a sua vida. Pois Deus, de fato, é a coisa mais importante na sua vida. E Deus está aqui dizendo, se você não quer ter comunhão com a mulher que eu lhe dei, você não terá comunhão comigo também. Não pense você que você pode pisar na sua esposa e depois me chamar Senhor, Senhor. Experimentar doce comunhão comigo. Experimentar que eu lhe responda às orações. Que eu lhe trate com graça e com misericórdia. Eu não irei tratar. Existem várias interpretações a respeito do que significa interromper as orações. Alguns entendem que significa que o pecado irá quebrar a nossa unidade em oração. Que ao agir assim, marido e mulher não conseguirão orar juntos. Alguns entendem que ao o marido agir assim, ele terá dificuldade de orar. Ele não vai conseguir ajoelhar-se para orar, pois ele tem um relacionamento ruim com a sua esposa. Porém, eu penso que não é esse o sentido. Existe muito marido hipócrita por aí, que trata a sua esposa como lixo e não tem dificuldade nenhuma em orar. Em orar orações eloquentes, em orar publicamente, em privado, em secreto. E não vê nenhuma dissonância e nenhuma incoerência entre querer servir a Deus e desprezar a sua mulher. Porém, o próprio apóstolo Pedro, ele dá a interpretação no capítulo 3, no verso 12, olha comigo. Ele diz o seguinte, no 12, verso 12, que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Você pode orar o quanto você quiser, calejar os seus joelhos, e Deus estará com o seu rosto voltado contra você, marido. Enquanto você continuar sem cuidar e sem valorizar a sua esposa. E meus irmãos, essa passagem é um grande consolo para pregadores. Esse verso. Tantas vezes a gente prega e pensa, será que vai ter alguma mudança? Ensinamos sobre as mulheres e nos perguntamos quantas mulheres agora irão desejar ser mais submissas. Pregamos para os homens e pensamos quantos homens agora desejarão ser mais cuidadosos, irão valorizar mais a sua esposa. Por essa cláusula nos dá paz como pregador. Pois nos diz que Deus vai intervir.
para que você não continue do jeito que está. Uma das maneiras é essa, valorizar a sua oração. Ou melhor, não ouvir a sua oração, homem. Deus voltará o rosto contra você. Deus, se a respiração, se a oração é o fôlego da alma, Pedro está dizendo que Deus há de estrangular a sua alma, para que você não possa mais respirar. Você vai definhar espiritualmente. Mas Deus tem outras maneiras também de fazer valer a sua vontade na vida do homem e da mulher também. Por vezes ele nos humilha publicamente, para que nós venhamos a cair em si, de que estamos trilhando o caminho do mal, e ele nos expõe. Quero contar um exemplo. Eu não gostaria de contar esse exemplo, mas é um exemplo real, meu. Eu tinha um grande hábito de desvalorizar a minha esposa. De uma forma muito concreta. Com palavras duras e cruéis. Sempre que ela errasse, fizesse qualquer coisa errada, qualquer coisa besta errada, uma desatenção, eu tinha o hábito de humilhá-la. Pisar nela o máximo que eu pudesse, para que ela sentisse o peso do que ela fez de errado, e destruir toda a estrutura emocional dela. E eu cheguei à beira de fazer isso. Porém o Senhor me humilhou. Diria que uns 3, 4 anos atrás, um episódio aparentemente simples, mas que o Senhor usou poderosamente para tratar no meu coração. Nós estávamos de saída, ainda morando lá nos Estados Unidos, há uns 4 anos atrás, eu diria, para um compromisso. Eu desejava muito chegar no horário. Nós já estávamos com fama entre os nossos amigos daqueles que sempre chegam atrasados. E iríamos para um compromisso de um amigo que valoriza muito a pontualidade. E já tinha me alertado, por favor, não se atrase. Eu queria muito chegar no horário. E eu insisti com minha esposa, sempre, durante o tempo que estávamos nos preparando, vamos chegar no horário, vamos chegar no horário, vamos chegar no horário, eu quero chegar no horário, você já se arrumou, eu já estou pronto, vamos chegar no horário. Na hora de sair, procura a chave do carro, cadê a chave do carro? Não acho, de jeito nenhum. Em lugar nenhum. Ou raio. E obviamente o que eu fiz, eu descontei nela. É culpa sua. Você perdeu a chave. E passamos, eu acho que meia hora, ou 1h30, não sei, um longo tempo de tortura psicológica e verbal da minha parte contra dela. Acusando-a cada vez mais de forma agressiva de que a culpa era dela. E que não é possível. Que ela sempre faz isso. Ela sempre perde isso, nunca presta atenção no que faz, nada. Não faz nada direito. A bichinha completamente destruída. É que depois de um longo tempo, já atrasado, completamente atrasado, meu colega me ligando, insistente no celular, querendo saber onde eu estava. Eu encontro a chave no bolso da minha calça. Deus me humilhou. Eu achei a chave, eu queria esconder de novo. Ele não está comigo, não. Não é possível. Como é que eu vou falar para ela que a culpa era minha? Depois de passar 1 hora torturando ela, a culpa era minha. É Deus que fez isso. Para me humilhar. Embora eu esteja longe de ser um marido completo e perfeito, eu creio que pela graça de Deus, esse ponto pelo menos, desde então, eu tenho sido mais atento para tratá-la com dignidade. Eu lhe pergunto, você vai esperar que Deus lhe humilhe? Lhe derrube do cavalo para você aprender a tratar a sua esposa com dignidade? Você vai esperar que Deus lhe esgane espiritualmente, sufoque as suas orações, lhe exponha, ou venha intervir de alguma maneira, Ele vai defendê-la. Esse é o ponto. Deus vai defendê-la de alguma maneira.
das suas crueldades e dos seus abusos, enquanto marido negligente. E as suas orações serão interrompidas, a sua soberba humilhada, a sua força totalmente quebrantada, e Deus vai cuidar dela. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo morreu por ela. Ele disse, eu cuido bem dela. Ela é herdeira da graça, ela é minha. E você há de cuidar bem dela. Porque eu morri por ela. E se você não cuidar, eu vou intervir. Como está seu casamento, marido? Que tipo de tratamento você dá à sua esposa? Você cuida dela? Você valoriza ela? Deixa eu me encorajar ao chegar em casa, assim como eu encorajei as mulheres. Honestamente, sem nenhuma soberba, olhar no olho da sua esposa e perguntar, minha esposa, você sente que eu lhe trato com dignidade? Você se sente valorizada por mim, cuidada por mim? Esteja pronto para fazer mudanças. Porque se você não fizer, Deus vai intervir. E vai ser mais difícil. Que o Senhor nos abençoe. Fortaleça as nossas famílias. Para a glória do nome dele. Amém.